Oi pessoal, vamos fazer um estudo hoje muito legal, faz parte daqueles 15 salmos também que a gente falou no outro estudo, do Salmo 120 ao 134, que são chamados salmos dos cânticos de degraus. Eu vou ler na Bíblia aqui de 1955 que eu ganhei, ok? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ok? Então, nós vamos fazer um estudo bem legal. Nós vamos ler agora em duas versões, a João Ferreira de Almeida atualizada e a Almeida revista e corrigida, ok, versão de 2009. Então nós vamos fazer um comparativo entre essas duas versões e com um adicional ainda, que a gente não tinha visto antes, nós vamos estudar os Strong, que são os textos ali do hebraico, do original, dessa tradução, ok? Vamos lá. Então, voltando aqui, uma particularidade desses salmos, do 120 ao 134, é porque a gente vê nas nossas Bíblias aí, que tem os títulos, ali nos capítulos e algumas passagens, elas são separadas por alguns títulos em negrito, que isso aí foi um adicional que as editoras colocaram, que os autores colocaram, que os tradutores colocaram, para facilitar ali o tema daquela passagem. É uma sugestão de interpretação, ok? Só que agora nesses salmos, esse escrito cântico de romagem, ou cântico de degraus, ou cântico das ascensões, ele vem do original hebraico, ele faz parte do salmo, ok? Então, aqui na João Ferreira de Almeida atualizada aqui com Strong, a gente vê aqui, ó, cântico de romagem de Davi. Aí começa o salmo em si, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Na Almeida Revista Corrigida, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ok? Então, esses números aqui, H2896, H5273, isso são os Strongs. Quando está com H, é tudo do Velho Testamento, que é do hebraico, a palavra original, que originou a tradução. E quando está no Novo Testamento, vai ser um G seguido de algum número ali para ser identificado. Então isso que é chamado a Bíblia com Strong, foi um camarada que separou palavra por palavra e identificou cada uma e classificou, fez um elenco, né, de H1 até H não sei quantos mil, que era cada palavra ali do hebraico, e também do G1 até o G não sei quanto, que é do grego, ok? Então se eu passo o mouse aqui em cima vai falar, mas eu vou clicar aqui, ele vai vir aqui para baixo, aqui do Tov, que é bom, agradável, amável. Aqui tem o significado, é o dicionário do que significa essa palavra, amável, agradável aos sentidos, né? Então é uma questão de aroma, de sabor, excelente, rico, considerado valioso. Então é o que essa palavra aqui significa. Imagina como que foi difícil para os tradutores chegar a uma conclusão desses textos aí. Então aqui ele está dizendo, ó, como é bom e agradável. Vem a outra palavra aqui, Naim, né? Nahim. Vou clicar nela aqui, agradável, gracioso, doce, amável, favorável, delicioso. É quase uma palavra sinônima da outra aí.
bom e agradável. Aí vem viverem, vou clicar nele aqui, viverem, Yashab, habitar, permanecer, assentar, morar, sentar, assentar. Aqui embaixo tem a palavra aqui no hebraico, aqui em vermelho, aqui está como que ela em hebraico, e aqui a tentativa aí da pronúncia em português dessa palavra e o que ela significa. Então, unidos, vem aqui, união, unidade, junto, ao todo, todos igualmente, e aqui os irmãos, aqui, essa palavra aqui, ash, irmão, irmãos, pais, parentes, parentesco, mesma tribo. Então, esse primeiro versículo ele é muito citado, muito falado, e às vezes as pessoas param a leitura do Salmo nesse versículo. Mas o interessante é ele explicar por que é bom e por que é agradável que os irmãos vivam em união. Então, aqui é um ensinamento muito grande que o salmista faz. Salmo de Davi, na verdade, ele foi escrito por Davi mesmo, e é bem provável que foi quando ele subiu ao trono, depois de todas as guerras, depois de todas as divisões que existiam no reino de Israel, que as 12 tribos elas estavam divididas. Houve aquela separação da tribo de Judá para um lado e das outras 11 tribos para o outro lado, e depois Davi, quando ele reina, ele consegue unir esses dois reinos novamente. Então, é muito mais profundo do que a gente pensa. Quando ele quis dizer, quando ele quis fazer essa oração, essa canção, que ele estava dizendo como que é bom e como que é suave, como que é agradável que os irmãos vivam unidos. Então ele sabia o preço dessa união, ele sabia o preço dessa comunhão. Ali houve muita guerra, houve muita perseguição, houve muitos anos e anos de luta até ser estabelecido o reino de Davi, que era uma promessa de muitos anos atrás, quando ele foi ungido, ainda quando jovem, quando adolescente, e passou-se muitos anos até que essa unção se cumprisse. Então ele vai e escreve esse salmo maravilhoso, e expressando como que era bom, e no verso 2 ele vai explicar um pouco disso dentro da cultura judaica. Talvez a gente não entende muito a profundidade desse salmo, mas se a gente faz essa exposição aqui, mostrando um pouco do que era a cultura, do que era o sentimento e a história de Israel, então a gente vai compreender melhor esse salmo tão pequenininho que significa tanto, né, para a igreja, para a comunhão, para a congregação. Então ele fala assim, explicar um pouco desse sentimento. Ele fala como que se dá isso, né? Ele tenta fazer uma expressão mais profunda da história judaica, do que significa essa união. Aí ele fala, como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E na Revista Corrigida, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Pegando Strong aqui, Shemen, que é gordura, óleo, azeite, é um produto usado para unção. Então essa palavra tem significado dessa unção. E precioso aqui, Tov, bom, agradável, amável, agradável aos sentidos, que é mais ligado ao paladar, né, ao sabor, e na verdade ele está dizendo de algo que vem de cima para baixo.
quando ele fala desse óleo, aqui há muitos mistérios embutidos nesse versículo, porque está dizendo da unção, que é a parte da consagração ali para o judeu, que havia consagração para o profeta, havia consagração para o rei, onde era derramado esse óleo precioso. Então ele está falando que essa união, ela é parecida com essa unção, e ela vem de cima para baixo, então é uma bênção que vem do alto. E está falando aí sobre a barba de Arão. Ele está lembrando do sacerdote, ele está lembrando que havia um representante espiritual do povo, e essa questão das vestes, o óleo vai lá do alto da cabeça até a orla. Essa versão aqui fala gola, mas se a gente for pegar no hebraico aqui, é porque era uma boca de uma roupa, era uma abertura, era uma extremidade. Então, na verdade, a gola de baixo, não é a gola aqui do pescoço. Esse óleo desceu até lá no pé, até a orla dessa veste. Ok? Então, para o judeu isso é muito importante, lembrar do sacerdote, lembrar da unção. Então ele está dizendo isso, que essa união lembra tudo isso. Essa união entre os irmãos lembra esse sacerdote, essa união, e como que é agradável a Deus. Então é agradável a Deus o exercício do sacerdote, da unção, porque ele está falando isso no verso 1, que isso agrada a Deus, isso é agradável. E no terceiro versículo é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então, às vezes, a gente que não conhece a geografia, não estudou o panorama bíblico do Velho Testamento, não sabemos, às vezes, muita história, a gente fica um pouco assim, o que ele quis dizer com isso? Mas, na verdade, isso aqui está muito forte na cultura judaica, porque eles conheciam bem as terras deles. Então, quando ele fala, é como o orvalho do Hermon, desce água ali, e essa água vai para o Jordão, e o Jordão atravessa Israel inteiro e vai até o Monte Sião, que está na outra extremidade, onde está Jerusalém. Então o Monte Hermon está ao norte e o Monte Sião ao sul, e esse rio Jordão desce lá do Hermon até Sião. Por isso que está esse mistério, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Então é mais profundo do que a gente pensa. Então ele está dizendo esse mistério ali da natureza, na verdade uma bênção de Deus que desce do alto, atravessa toda a região e vai parar lá em Sião, lá onde fica Jerusalém. Então ele está dizendo que essa união, que essa comunhão é esse mistério. Ele fala do desce de novo. Ele fala do óleo que desce do alto da cabeça, passa pela barba e vai até a orla das vestes. E agora ele fala desse orvalho que desce do Hermon e vai até os montes de Sião, que está aos extremos de Israel. O Monte Hermon está lá no norte, o Monte Sião está lá no sul. Ok? Aí ele fala, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ele está falando ali onde? No Monte Sião, aonde está Jerusalém, aonde está o templo, aonde está o lugar de adoração, aonde eles subiam nesse monte para adorar ao Senhor. Por isso que essa ideia de olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. É uma citação e também num salmo que está no grupo desses 15 salmos. Ok? Então isso aí traz um ensino muito grande para nossas vidas. A versão Almeida corrigida, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tá? Idêntico aqui essas duas versões, né, praticamente. Ok? Então é um salmo muito bonito, muito importante ali para os judeus. Fala muito dessa história de luta que eles tiveram, de divisões, e o retorno à união, que eles estavam no auge da união,
que aconteceu no reinado de Davi, depois da morte de Davi, quando veio Salomão, embora ele tivesse toda a sabedoria, o reino foi dividido novamente, e depois disso houve muitas profecias, muitos profetas se levantaram e foram avisando, e acontece que depois veio a Síria e tomou o reino do norte e acabou praticamente destruindo o reino do norte. Não tem mais vestígios, né, praticamente. E depois veio, por misericórdia, Davi. Ainda passou um tempo, passou muito tempo. Depois não teve jeito devido à desobediência, devido à divisão, devido à incredulidade, devido à idolatria, à feitiçaria, tantas coisas. Então veio o reino babilônico e também tomou o reino do sul, e eles ficaram ali 70 anos cativos, sofrendo. Então esse salmo esteve no auge aí da união, quando houve o segundo rei de Israel, né, que foi o rei mais importante, o rei Davi, e depois disso foi uma série de decadências, de dificuldades, de altos e baixos, mas contudo aqui ressalta que a união, a congregação, é agradável que os irmãos vivam em união, vivam juntos nos trabalhos, nos eventos, nos cultos, ok? Então que fique essa lição aí para as nossas vidas. Então, desculpe os barulhos aí no fundo, novamente, mas é isso aí, um abraço e tchau.